pode me parar ou me desanimar. Quem começou a boa obra é fiel pra. Seguro estou em Deus, sou dele, ele é meu. Nenhum gigante é maior do que a mão de Deus. Olá, humanos e humanas, sejam muito bem-vindos ao nosso novo vídeo. O vídeo de hoje é muito legal, muito especial e eu vou te contar o porquê. Recentemente eu fui ao cinema e assisti o filme Sing 2 e quero dividir com você o meu olhar sobre o filme e também as coisas que eu aprendi, que eu observei assistindo o filme. O tema sonho sempre mexeu muito comigo porque sempre foi muito presente na minha vida. Desde muito criança eu me vi conectada com os meus sonhos. Só que não basta só a gente sonhar, a gente precisa acreditar, persistir, planejar, executar. E o filme conta um pouco sobre essa percepção de pessoas que têm sonhos e que têm um sonho muito grande de viver do seu sonho, de realizar o seu sonho, e outras pessoas que ficam tentando parar, sabe? Vozes de pessoas que ficam dizendo não, você não vai conseguir, não, você não é bom o suficiente, não, você... E muitas vezes essas vozes, elas não são só do lado de fora. Aliás, elas começam do lado de dentro e se refletem do lado de fora, sabe? Então, a gente precisa entender que a gente não pode controlar as vozes de fora e as ideias do mundo de fora e o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão falar. Mas a gente pode controlar os nossos pensamentos e aquilo que a gente escolhe acreditar. Especialmente aquilo que a gente escolhe acreditar sobre nós mesmos, sobre a nossa vida, sobre a nossa experiência. Como a gente escolhe olhar pra gente, para os nossos dons, para os nossos sonhos, para as nossas experiências que já passaram e também para as experiências que estão por vir. A gente tem dois caminhos. O primeiro é acreditar nessas vozes que tentam parar a gente e de repente parar, né, se paralisar, ou ficar para baixo, triste, ou parar de sonhar, ou parar de acreditar, ou parar de caminhar na direção do teu sonho, ou simplesmente você tem a opção, que é a melhor opção, que é escutar a voz do amor que habita dentro de você. Eu não tô falando para você precisar escutar vozes de fora que te apoiem, que te incentivem, que te contemplem, que te aprovem, sabe? Porque às vezes a gente não vai ter isso, então a gente precisa aprender a encontrar essa voz dentro da gente, essa voz que nos aprova, essa voz que nos ama, essa voz que nos admira, essa voz que nos incentiva, essa voz que acredita na gente, essa voz que nos capacita, essa voz que faz a gente romper os nossos próprios limites e avançar, e crescer, e evoluir, e se realizar, e realizar o que a gente veio realizar. Então eu vou te contar como eu fiz isso. Depois que eu encontrei essa voz, o que eu precisei fazer para começar a acreditar em mim de novo, para começar a acreditar nos meus dons e nos meus sonhos. Eu precisei fortalecer a minha identidade, né? Quem eu sou, do que eu sou capaz, por que eu sou capaz. Então, dentro de mim existe Deus, um ser ilimitado, um ser infinito, um ser que capacita, um ser poderoso e que realiza e cria todas as coisas. Então eu precisei me unir a ele para entender que não é porque eu vivi experiências no passado que não concretizaram os meus sonhos que para sempre vai ser assim, sabe? Então eu precisei olhar para mim e ouvir a voz do amor e entender que eu sou amada, de que entender que eu fui feita do jeito que eu fui feita por um propósito, que eu sou especial, que eu sou única, que eu sou rara, que não existe um erro em mim, sabe? Não existe uma falha, não existe nenhum limite, não existe nenhuma diferença entre mim e qualquer outra pessoa do mundo, porque realmente nós todos somos o mesmo ser. Nós realmente temos todos o mesmo ser dentro da gente. O eu sou, que é o ser amoroso, que é o ser de luz, que é o ser infinito. E nós podemos, né, como a gente já tem falado aí nos outros vídeos, voltar para nossa consciência incondicionada e nos condicionar a fazer melhores escolhas. Nos condicionar a fazer escolhas que estão em sintonia com o amor, com a luz, com a abundância, com o ilimitado, com o crescimento, com a prosperidade, enfim. O filme ele também mostra pra gente o quanto é importante a gente ser corajoso para acreditar e apostar na gente, sabe? Mesmo que essas vozes tentem nos parar, ou mesmo que essas vozes internas, né, das crenças que a gente já acreditou, ou das ideias que a gente já acreditou, ou dos pensamentos que a gente já alimentou em algum momento, a gente pode romper com esses ciclos e começar novos ciclos. A gente pode ser corajoso para acreditar na gente, para apostar na gente,
para investir na gente. O filme também mostra pra gente a importância da gente fazer o nosso melhor hoje, aqui e agora, usar todos os nossos dons, tudo aquilo que a gente tem, a gente precisa colocar a serviço. A gente precisa agir, a gente precisa se jogar, seguir nosso coração, seguir nossa intuição. No filme também acontecem alguns deslizes, né? Porque para eles chegarem em determinados lugares, eles acabaram mentindo ou omitindo, porque eles queriam muito chegar. Isso causou alguns problemas, que também é algo que a gente pode se alertar, que é pra gente sempre agir na verdade, sempre agir na calma, na paz, na confiança da vitória, na confiança da justiça, mas sem pressa, né? Sem pressa, porque de fato tudo tem a sua hora. Assim como essas vozes externas ou essas vozes internas podem nos parar, tem duas coisas também que podem nos parar, nos paralisar, que é o medo e o perfeccionismo. Entre outras coisas que podem também nos sabotar, mas vamos falar um pouquinho sobre isso. O medo é aquilo que impede a gente de conhecer mais da gente, que impede a gente de ir mais além, né? Então, eu encontro alguma razão para ter medo. Então, mas se eu me realizar, se eu for para esse lugar, sei lá, eu tenho medo que as pessoas podem me julgar, as pessoas podem não gostar, as pessoas podem falar X coisas, as pessoas podem não me entender, eu posso errar. O medo de errar é algo que paralisa muita gente. E também o perfeccionismo, né? Porque é legal a gente perceber aquilo que pode ser melhorado e avançar, persistindo e se aperfeiçoando. Cada dia, um pouquinho mais, sabe? Todo dia dá mais um passinho, com amor, com calma, com paciência. Primeiramente com a gente, sabe? E segundamente com as coisas que a gente tem para fazer. Mas é muito importante a gente não deixar de fazer nada porque a gente considera que não tá perfeito, porque isso é uma ideia muito louca. Porque nunca vai ser completamente perfeito, sempre vai dar para melhorar, sempre vai dar para aprender coisa nova, sempre vai dar para aperfeiçoar, sempre vai dar pra gente se transformar, sabe? Porque é ilimitado, é infinito, é um caminho eterno de crescimento, é um caminho eterno de aperfeiçoamento, de melhorias, sabe? De evolução, de elevação. Então a gente precisa ser corajoso de se jogar aqui agora e usar aquilo que a gente tem, fazer o melhor com o que a gente tem. Eu tô lendo um livro de um humano que foi um funcionário muito importante da Disney, foi diretor do parque, etc. E ele conta, né, que ele aprendeu com o pai dele, ou com o avô dele, se eu não me engano, que a gente tem que aprender a fazer o melhor com o que a gente tem aqui agora, nesse momento. E depois a gente precisa aprender a se perdoar. Então, eu entrego o meu melhor aqui agora e eu me perdoo. Me perdoo porque logo eu reconheço e eu percebo que podia ser melhor, porque sempre pode, mas aqui agora é o que pode ser. Aqui agora eu tô dando o meu máximo com tudo que eu tenho, com toda a energia, com tudo que esse agora, ele não vai se repetir. Se eu for gravar esse mesmo vídeo depois, eu vou falar outras coisas, eu vou estar de outro jeito, eu vou estar com outra energia, eu vou estar diferente, porque eu não sou a mesma em todo tempo. Eu não sou a mesma todo dia, eu vou mudando, eu vou me aperfeiçoando, e tem dias que eu não tô tão bem, tem dias que eu vou estar melhor do que o outro dia, tem dias que eu vou estar com mais energia, mais inspiração, mais empolgação, tem dias que eu vou fazer do jeito que eu estou. Então isso também é um grande aprendizado, a gente não se cobrar tanto e a gente aceitar essas nuances que a gente é a verdade, né? É a humanidade. Faz parte, mas isso não significa que a gente vai deixar de persistir, de se comprometer, de ter disciplina, de ter comprometimento com aquilo que a gente disse que vai fazer, com as nossas metas, com os nossos sonhos. Mais uma coisa que eu acho muito interessante, que eu aprendi muito recentemente também, é que a gente precisa ser rápido para aprender as coisas, sabe? Então, por exemplo, eu percebi que o meu microfone parou de funcionar. Eu gravei um vídeo aqui pra vocês e aí o meu microfone não funcionou. Quando eu terminei de gravar, eu fui ver o vídeo e eu vi que o áudio ficou pi o vídeo inteiro. Isso é sério, isso aconteceu real. E aí eu tinha duas opções, ou eu me martirizava e ficava triste, magoada e ai meu Deus, e ia pros extremos lá do drama e blá. Ou eu encarava a verdade e lidava com ela da melhor maneira possível. Qual é a melhor maneira possível? Por quê? Não é sobre a circunstância ou a experiência, é sobre quem a gente é
ou quem a gente escolhe ser em qualquer experiência que a gente vive. Então todas as experiências, elas são válidas, elas não têm significado, elas são neutras e a gente precisa atribuir um significado, a gente precisa atribuir uma visão, um olhar, sabe? Então o que eu posso aprender com isso? Bom, em primeiro lugar eu posso aprender que antes de gravar eu preciso conferir o meu áudio, preciso conferir se está funcionando direitinho. Depois eu preciso aprender que eu posso continuar, por exemplo, vou gravar agora sem microfone, porque o meu microfone quebrou. Ou não, ou eu vou agir, eu vou lá e vou investir, eu vou comprar um microfone novo e assim por diante. Então o estúdio, ele não tá perfeito, não tá com áudio perfeito. O que eu vou fazer? O que eu posso fazer hoje, aqui agora? Eu tenho uma fita, eu tenho um isopor, uma espuma, eu vou colocar na parede. E eu vou avançando, cada dia um pouquinho mais, e cada dia um pouquinho mais, e ficando feliz com os meus passinhos, humildes passinhos. A gente precisa compreender que a gente precisa de um líder, a gente precisa de uma visão maior, de uma visão superior, sabe? E eu não tô aqui te dizendo que você deveria encontrar isso aqui neste mundo físico. Eu acredito que a gente precisa encontrar esse líder dentro de nós e que esse líder é Deus, que esse líder é o amor, é a voz do amor, sabe? Essa voz, ela é muito mais sábia que eu e você. Ela conhece todas as coisas, ela te conhece, ela me conhece, ela conhece meu futuro, ela conhece todos os meus dons, todas as minhas capacidades, todo o meu propósito, todo o meu porquê. Ele me criou, ele sabe por que eu tô aqui. Ele sabe onde eu posso chegar, ele sabe por que eu tô vivendo esse momento aqui, ele sabe por que ele tá me preparando, para o que ele tá me preparando, por que ele tá me fortalecendo, pra quê, sabe? Pra que eu preciso aprender tal coisa, pra chegar em tal lugar, enfim, sabe? Ele sabe. Então a gente precisa aprender a ser liderado pela voz do amor, pela voz de Deus. A gente precisa aprender a ser submisso à voz do amor, à voz de Deus. E para quem conhece zero essa voz, eu indico sim hoje a gente ler a Bíblia. Eu indico sim, porque a partir dali a gente conhece muito, muito, mas muito, muito, muito da verdade. Muito, muito, muito da luz. Muito, muito, muito da voz que vence, que é vida em abundância, sabe? Que é amor, que é compaixão, que é o mundo que a gente quer criar, que é o mundo que a gente quer viver, que é o mundo que a gente quer ser. É muito importante a gente ter um líder e no filme mostra essa figura, essa importância dessa figura do líder, sabe? Esse líder que olha de fora, esse líder que sabe reconhecer o papel de cada um, incluindo reconhecer que talvez não seja o papel dele em algumas situações, né? Então, um bom líder, ele sabe organizar, ele sabe ter disciplina, ele sabe distribuir bem, delegar os papéis. Então, ele vai reconhecer que um dos personagens ali, ele é um cara, né, tranquilão, e ele viaja, ele cria, ele é criativo, e ele tem altas ideias malucas, e alguém poderia olhar esse cara, esse personagem, e falar, nossa, que cara viajado, esquece ele não serve. Não, mas ele serve. Para que ele serve? Ele serve para escrever o texto, para criar um texto. Talvez não para escrever, mas para criar, para viajar, para trazer inspiração para você que vai escrever o texto. Porque de repente você que vai escrever o texto é uma pessoa mais metódica, mais dentro de uma caixa, mais séria, e talvez não tenha tanta inspiração, tanta criatividade quanto essa pessoa. Então você tem que reconhecer, olha, eu não sou a melhor pessoa para criar, mas você é a melhor pessoa para criar, mas eu sou a melhor pessoa para escrever. Então você cria, eu escrevo. A gente também vê a importância da gente saber como vai vencer, saber como a gente vai vencer. Olha só que coisa especial. Tinha uma personagem que ela tinha muito medo. Ela tinha muito, muito medo de se jogar. Só que ninguém tinha reparado que ela tinha um potencial e que dentro desse potencial ela poderia vencer esse medo. E na hora certa, todo mundo entendeu isso. Por quê? Ela era uma mãe. E uma mãe muito amorosa, uma pessoa que ama o outro, uma pessoa que daria a sua própria vida pelo outro, sabe? Puro amor, pura mãe, né? A imagem da mãe, assim, arquétipo da mãe. E aí ela tinha muito medo de se jogar, ela tinha muito medo de cair, de se machucar, e ela travava, e o medo travava ela. E de repente, quando ela precisou
salvar o outro, não deixar o outro cair, não deixar o outro morrer, ela se jogou. Ela se jogou pelo outro. Ela se jogou por amor ao outro, sabe? E aí ela venceu, rompeu aquele limite e ela foi além do medo. Então a gente precisa reconhecer em nós quais são os nossos potenciais únicos e o que é que vai fazer a gente, por exemplo, persistir, ou a gente pular, ou a gente se entregar, ou a gente avançar. A gente precisa perceber o que é importante pra gente, o porquê que a gente faria algo, por que a gente acorda todo dia, por que a gente faz o que a gente faz. A gente precisa saber o porquê, né? Pra gente ter força, ter ânimo, nos renovar a cada dia, renovar a nossa alma todo dia, pra gente continuar indo, avançando, independente das circunstâncias. E aí, muitas vezes a gente acha que não vai dar conta, muitas vezes as pessoas ao nosso redor podem falar que a gente não vai dar conta, podem desacreditar da gente, pode, enfim. Mas a vida, o amor sempre dá um jeito de colocar, de repente, uma pessoa, uma circunstância, a coisa certa na hora certa para que a gente avance, para que a gente vença, para que a gente rompa os limites, para que a gente conheça mais a gente, para que a gente aprenda a fazer do nosso jeito, sabe? A seguir o caminho do nosso jeito, a criar um caminho só nosso, um caminho que ninguém trilhou ainda, um caminho que ninguém abriu ainda, mas eu vou abrir porque eu vou me conhecendo, e isso é algo muito importante, me conhecer e saber o que é importante para mim. Então, por exemplo, teve um personagem lá que para ele era muito importante ser tratado com amor, com incentivo, né? Nesse ambiente de apoio, de leveza, de brincadeira ou de diversão, sabe? Para ele, aquela rigidez, aquele tradicionalismo, aquela coisa séria demais, deixava ele nervoso, tenso e ele não conseguia avançar. Mas quando chegou uma pessoa que falou, não, se joga, relaxa, aquele outro lugar, aquela pessoa que estava te deixando, tentando te afastar de quem você é, te tirou toda a sua confiança, agora vem, volta, se diverte, brinca, relaxa, flui. E ele foi, e ele conseguiu, e ele venceu. Então, gente, um bom líder, ele precisa ter também sensibilidade, sabe? Para reconhecer o que cada um precisa e como vai lidar com cada um. E muitas vezes nós humanos, nós temos uma visão limitada, né? Por isso que eu falo tanto da gente buscar esse líder dentro da gente. E confiar nesse bom líder, nesse líder que é sempre bom, que quer sempre o nosso bem, que é sempre amor, que quer sempre dar pra gente sem esperar nada em troca. Só dá mesmo, com generosidade, amor, compaixão. Então, por exemplo, tinha uma personagem lá que ela tinha as dores dela. Ela queria muito ter a atenção do pai dela, ela queria ser amada pelo pai dela, mas o pai dela era completamente soberbo e arrogante, e só pensava em dinheiro, em fama, em status, etc. E na verdade ela parecia uma menina mimada, né? Mas na verdade ela só tinha uma dor, e provavelmente o pai dela tinha outra dor, uma dor que a gente não conseguiu compreender, o filme não contou, mas claro que tem uma origem. E esse bom líder conseguiu identificar isso e dar o que ela precisava, sabe? Primeiro dizer o não que ela precisava e mostrar para ela que ela precisava ser humilde para continuar avançando e para entender até onde ela podia ir hoje, o que ela precisava fazer, aonde ela era boa, o que ela dominava, aonde ela podia brilhar, sabe? O bom líder sabe reconhecer isso. E nós precisamos aprender a ser governados, submissos ao nosso líder, esse líder amoroso que nos habita. O bom líder, ele oferece pra gente aquilo que a gente precisa na hora certa, na hora perfeita. Então tinha uma personagem lá também que ela nunca tinha sentido algo e ela precisava sentir algo, né? Pra ela interpretar algo, ela precisava viver uma experiência para ela saber fazer bem aquilo que ela ia interpretar. Mas como ela nunca tinha vivido, ela não conseguia fazer bem, ou se sentir segura, ou se sentir bem fazendo o que ela estava fazendo. Só que na hora certa, o bom líder foi lá e colocou na vida dela a experiência que ela precisava para ela brilhar, interpretando e sendo quem ela precisava ser na hora que ela precisava ser. Então a gente também pode sempre se sentir em paz, tranquilo e confiante, porque o bom líder vai colocar
pra gente, na hora certa, a experiência certa que a gente precisa. Não basta só a gente ter um bom líder, a gente também precisa aprender a ter um coração ensinável, não orgulhoso, um coração humilde, um coração de criança, puro, um coração incondicionado, uma mente, uma abertura pra gente criar coisas novas, sabe? Porque muitas vezes a gente tá lá naquela dor e a gente tá sofrendo e a gente tá negando crescer. Então que a gente queira vencer, que a gente queira confiar, que a gente busque confiar, se entregar nesse bom líder, porque esse bom líder, ele vai colocar as pessoas certas na hora certa, que vão ajudar a gente a vencer o que a gente precisa vencer, a curar a dor que a gente precisa curar, a saber qual passo que a gente tem que dar. Então que a gente confie, porque tudo é perfeito. As pessoas certas entram na nossa vida, as pessoas certas saem da nossa vida, as pessoas são encaixadas, elas falam exatamente aquilo que a gente precisa ouvir e a gente acaba se curando e a gente acaba vencendo e avançando, e é para isso que a gente tá aqui. Confia que a gente sempre vai receber o amor que a gente precisa na hora que a gente precisa. Às vezes a gente fica achando que amor é uma coisa que a gente idealiza, que tem que ser de um jeito, que tem que ser de outro jeito, mas o amor, ele tá em tudo. Em tudo, em tudo, em tudo. Existem muitas formas da gente encontrar e da gente enxergar o amor. E tudo que vem até a gente vem através do amor. Vem pela mão bondosa e amorosa do amor por nós. Deus, o amor, nos ama e Ele entrega aquilo que a gente precisa e a forma de amor que a gente precisa. Então, que a gente confie em toda a história, em todo o caminho, em todas as experiências, em tudo que a gente já viveu, no contraste que a gente conseguiu experimentar para que a gente pudesse hoje ter consciência do que a gente prefere experimentar e do que a gente pode criar. E do que a gente pode criar especialmente junto com o amor de Deus, ok? Então é isso, essa é a minha visão sobre o filme, foram as coisas que eu observei, as coisas que eu aprendi. Eu espero que também possa contribuir com você, que você também possa aprender junto comigo, observar junto comigo. E se você assistiu esse filme e se você observou coisas que eu não observei, deixa aqui pra mim nos comentários, eu quero saber. Se inscreve no canal, assina o sininho aqui de notificação para você receber quando eu postar mais vídeos. Deixa seu like, seu comentário, compartilha com os amigos. É isso, vamos juntos, até o próximo vídeo. Beijo, tchau!